Começamos aqui no domingo, né? O poder do Espírito Santo. Os irmãos que não vieram, domingo nós trouxemos aqui pela misericórdia uma palavra direcionada acerca do Espírito Santo de Deus. Não deu para concluir a mensagem no domingo e hoje, pela misericórdia, vamos concluir ela, se Deus assim permitir, hoje. Amém, irmãos? Abre as vossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8, em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 8, em nome de Jesus. Esperamos pelos outros, para que todos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus. Possamos ler, meditar, ouvir e nos esforçarmos a cada dia para, não somente para ouvir, mas guardar a palavra do Senhor a cada dia em nossas vidas e viver ela, em nome de Jesus. Romanos 8, versículo 1 diz assim: livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por essa noite, obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos na Tua casa, na Tua presença. Abençoa, meu Pai, os louvores, os cânticos, ao qual acabamos de entoar, meu Pai, diante do Senhor. Meu Deus amado, abençoa os Teus servos que aqui estão para ouvir a Tua palavra. Fala, meu Pai, no íntimo, no profundo de cada coração. Usa-me, Senhor, como instrumento de justiça para falar a Tua palavra. Que o Senhor venha, meu Pai, falar com clareza, meu Pai, através da minha vida, porque eu sou somente um instrumento, porque a palavra é Tua, o Espírito é Teu, meu Pai, somente, Pai, sou um vaso, ao qual o Senhor, meu Pai, quer usar. Repreenda, meu Pai, todo o mal, todo o cansaço, toda a fadiga, repreenda os pensamentos que não edificam, e que toda a força do mal, que caia por terra, desde já em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar, e mais uma vez as palmas da igreja para o nosso Deus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós lemos lá no último culto, domingo, quando nós começamos essa palavra, nós lemos lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, que Jesus, ele rogou ao Pai. O que Jesus pediu ao Pai? O Consolador, o Espírito Santo. Porque Jesus, ele sabia que estava próximo à ida dele para o lugar de onde primeiro estava, e ele rogou ao Pai que ele viesse enviar o quê? O Consolador, o Espírito Santo, para que viesse ficar conosco para sempre. Ou seja, igreja, é esse Espírito que, pela misericórdia que Jesus enviou da parte dele, porque o próprio Jesus falou que esse Espírito que iria ser enviado, ele não iria falar de si próprio, mas ele iria falar tudo aquilo que ele ouviu e viu de Jesus. Então, tudo que o Espírito nos ensina, tudo que o Espírito traz para nossas vidas, é tudo que vem de Jesus Cristo, vem da parte do Pai para nós. E esse Espírito, lá em Atos diz que esse Espírito só é dado àqueles que lhe obedecem. Em Atos 5:32 diz que Deus, ele só concede o Espírito dele àqueles que obedecem. Amém? E aqui no versículo 1 de Romanos 8, onde nós começamos a ler, irmão, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a Bíblia está falando, irmãos, que agora já não há nenhuma condenação. Opa, que maravilha! Então estamos salvos. Há controvérsia, porque a Bíblia está falando que não andam para a salvação. A condenação não se dará na vida daqueles que não andam mais segundo a carne. Ou seja, o que é andar segundo a carne? É as práticas que nós vivíamos outrora, igreja. No pecado, no palavrão, na vaidade, nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo, no adultério, na bebida, no cigarro, nas drogas.
Tudo isso aí são os feitos da carne. A Bíblia está falando que se nós estivermos no Espírito, agora já não há mais uma condenação para nós. Por quê? No 2 diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo, igreja, que era contrário a nós, ao nosso respeito, a Bíblia fala que Jesus, Ele pagou a dívida que era contrária a mim e a você. A dívida que era nossa diante de Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, Jesus, o Filho de Deus, Ele pagou. Como que Ele pagou, irmão? Como que foi? Quantos dólares foi? Quantos centavos, milhares, milhões de reais foram? Ou seja, Ele pagou através do sangue dele. Ele pagou através da própria vida dele. Ele pagou aquilo que era contrário às nossas vidas, irmãos. Ele pagou por amor a mim, a você, a nós, por todos aqueles que realmente querem andar na presença do Senhor. Então Ele pagou a dívida. E Ele, por meio dessa dívida, paga a igreja. Ele deixou realmente o Espírito Santo para nós. Para quê? Para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos fortalecer. Porque a Bíblia fala que esse Espírito Santo, ele é consolador. Ele conforta nossos corações. Ele nos assiste às nossas fraquezas. Ele leva a Deus as nossas orações com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo, igreja, que nos convence, como já foi falado no próximo último culto. É Ele que convence as nossas vidas do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, mas infelizmente, quantos estão fazendo pouco caso do Espírito Santo de Deus? Quantas pessoas, foi dado aqui até um exemplo, que foi na terça-feira, de uma pessoa, de uma cantora gospel, aí, famosa, que fez a abertura aí do carnaval. Fez uma abertura de carnaval, para ganhar um cachê alto, ou seja, em troca do cachê, em troca da boa fama, da boa reputação, vale a pena desprezar o Espírito, vale a pena deixar o Espírito de lado, entre aspas, porque se estivesse realmente no Espírito, poderia ser quanto que fosse em dinheiro, mas não, prefiro ficar com meu Deus. Não, mas olha, vamos te dar um cachê de $500 mil, de $1 milhão. Mas isso não vai comprar minha salvação? Isso não vai fazer pecar contra Deus? Mas infelizmente hoje, as tais pessoas que, entre aspas, dizem ser cheias do Espírito Santo, igreja, são aquelas que infelizmente dão mais trabalho, que mais pecam contra Deus. Por quê? Porque se vangloriam tanto de serem homens e mulheres tão espirituais, mas o diabo já cegou, como diz um velho conhecido nosso, né? Que tem pessoas que elas não estão mais nem cegas espirituais. Tem pessoas que o diabo já arrancou pelos próprios olhos, né? Era o que o apóstolo Alessandro falava. Tem pessoas que não estão mais cegas espiritualmente, não, que o diabo já arrancou pelos próprios olhos da pessoa, que elas não estão enxergando mais nada. Mas isso é um fato verídico mesmo, irmãos. Você vê tantos fatos que você ouve aí afora, no meio do povo, entre aspas, evangélico, cristão, que você fala, você olha assim, meu Deus, mas como que um homem, uma mulher dessa, profere dizer que é cristão, que é homem e mulher de Deus? Porque, igreja, nós não estamos levando, assim, nossa vida, um nome. Nós somos apoiadores do partido tal nessa terra, nós somos representantes do fulano de tal, daquele homem influente, poderoso. Não, irmãos. Quando nós carregamos esse nome de cristãos, nós estamos representando a Cristo. Nós representamos a Deus, o Espírito Santo. Então tem que ter reverência, tem que ter temor, irmãos. Tem que verdadeiramente deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas. Porque se o Espírito Santo não nos guiar, não nos conduzir realmente nos caminhos que nós devemos ser guiados, infelizmente a condenação é certa sobre as nossas vidas. A condenação é certa para aqueles que realmente não querem andar de acordo com a verdade do Senhor. Parando no versículo 3, versículo 4. Para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte,
mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém, igreja? A Bíblia está falando que aqueles que se inclinam, o que é inclinar? É pender. Opa, estamos aqui no meio, tem do lado direito o Espírito, tem do lado esquerdo a carne. A Bíblia está falando, se eu pender para um lado, vou ter o quê? A consequência da morte. Se eu pender para o lado do Espírito, a Bíblia fala que eu terei vida e paz. Ou seja, você vê que tudo, igreja, na vida do homem e da mulher diante de Deus, é uma escolha nossa. É uma escolha do homem. Jesus, quando ele fez, Deus, quando ele fez o primeiro homem, a primeira mulher, não fez robô, mas fez o que? Seres humanos, capacitados realmente com intelectualidade para discernir entre o certo e o errado. Porque Deus falou, olha, de todos os frutos que tem no meu jardim, vocês podem tocar, podem comer, vocês podem desfrutar, porém, aquele que está no meio do jardim não come. Você vê que ali, a mulher, ela deixou se seduzir, que ela até depois, ela acrescentou algo que Deus nem falou para ela. No quê? Porque a determinação de Deus foi para que não comes. Quando Satanás veio ali e realmente seduzir a mente dela, ela foi realmente assim que Deus falou, ela já veio, Deus falou que não podia nem comer e nem tocar. Deus não falou de tocar, Deus falou que não podia comer. Ela já acrescentou tocar. Deus falou que se nós tocarmos e comermos, morreremos. Mas Deus não falou que não podia tocar, Deus falou que não podia comer. Você vê que o diabo muitas vezes ele manipula tanto a mente da pessoa, que até nas coisas de Deus, a pessoa acrescenta o que não é para ser acrescentado. E muitas vezes tira o que não é para ser tirado. Isso realmente, irmãos, é um perigo. Porque o que Deus fala na palavra dele, fala assim, é sim, sim, ou não, não. O que passar disso, vem de quem? Vem do maligno. O que passar disso o que, irmão? Passar do sim, sim e do não, não, vem do diabo. Porque onde Deus determinou, olha, dessa maneira, é sim, é sim. Onde Deus falou não, é não. Não adianta querer acrescentar algo nas coisas de Deus, irmãos. Porque Deus, Ele não vai mudar a palavra dEle. Deus, Ele não vai mudar os seus princípios para favorecer a homem, a mulher, a A, a B, nem o ser humano nessa terra. Deus, Ele não favoreceu nem seu próprio filho, quando estava ali pendurado, quando todos estavam ali fazendo o que queria com o Filho de Deus, humilhando, fazendo chacota. Olha, salvou a tantos, não pode salvar a si mesmo. Olha, desça daí, para que creiamos que tu realmente és o Filho de Deus. Será que era fácil? Foi fácil para Deus, irmãos? Ver o filho dele ali sendo humilhado, chicoteado, levando uma coroa de espinho, ao ponto de Jesus, antes da crucificação, ainda pedir ao Pai para que viesse apartar dele aquele cálice, aquele momento que ele estava para passar. E Deus ali permitiu que ele fosse até o fim, ele fosse até a morte de cruz. Porque a Bíblia ainda diz ainda, lá em Isaías 53, que foi do agrado de Deus fazê-lo ele enfermar, moendo o filho dele. Qual foi o propósito de tudo isso, igreja? Para nos dar realmente a salvação, por meio da tua palavra, por meio do Espírito Santo. Então somente o Espírito Santo, ele pode realmente nos conduzir a Deus. Somente o Espírito Santo pode trazer clareza, irmão, sobre a nossa vida, sobre a nossa busca, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa compreensão, a cada dia de buscarmos a Deus. Versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas olha primeiro agora o versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que acontece? Esse tal não é dele. Aleluia. Amém, querido? Então não adianta não sapatear, pular, dar cambalhota, sassaricar na igreja. Não, mas é o Espírito que está usando, é o Espírito. Eu lembro de uma vez que uma mulher profetizou para mim que eu tinha que pedir o Espírito
sapateado. Tem pedido sapateado para Deus, irmã Manuela. Mas para que sapateado? Não, porque quando você está sapateando, ali você está quebrando as obras de macumbaria, está quebrando as obras do mal. Não, mas quem quebra as obras do mal é a obediência da palavra, não é sapateado. Você vê que as pessoas hoje estão tão desligadas, irmão, tão longe de um entendimento, de uma compreensão da palavra de Deus, que aceitam qualquer coisa que se fala, as pessoas abraçam de bom grado, as pessoas aceitam, as pessoas até mesmo pecam contra Deus por ignorância. Mas o que Paulo falou em 2 Coríntios 11:2, ele falava que ele temia, ele falava que ele tinha um zelo de Deus, com a igreja, com o zelo de Deus, mas ele temia, assim como a serpente enganou a Eva, também aquele povo fosse enganado pelas artimanhas, pela astúcia do diabo. Era o temor de Paulo, que ele temia, ele tinha um temor que realmente as pessoas se apartassem da simplicidade que há em Cristo. E quantos estão se apartando da simplicidade que há em Cristo? Jesus Cristo, ele mesmo fala, lá em Mateus 11:28, quando ele fala: olha, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele dá realmente o discurso do que ele é. Jesus é manso, é calmo, Jesus não é explosivo, Jesus não é agressivo. Ele fala que ele é manso e humilde de coração. Então Jesus, ele escolheu as coisas simples, humildes dessa terra, para que ele viesse ser glorificado. Mas hoje, o Espírito Santo que há por aí afora, segundo os homens, é aquele Espírito que Deus vai soprar seu nome nos 4 ventos dessa terra. Você vai ser reconhecido. Deus te chamou como cabeça e não como cauda. Você vai ter sempre bastante para sempre emprestar e nunca pedir emprestado. Deus sempre vai te honrar, Deus sempre vai levantar sua cabeça, Deus sempre vai te favorecer. Você, igreja, você vê que o evangelho de hoje que se prega é somente exaltação humana, é somente um evangelho que somente coloca o homem num pedestal. É um homem que não for, é intocável. Mas Paulo, esse mesmo Paulo aqui de Romanos, ele fala aqui nesse versículo, no capítulo anterior, capítulo 7, ele fala: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, Paulo estava se limitando o corpo dele, falando: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, porém o mal que eu não quero, esse eu faço. Por que, igreja? Porque nós somos maus mesmo. Nós somos seres humanos maus, nós não somos bons. Bom é somente Deus. Se nem Jesus Cristo, Filho de Deus, ele aceitou o título de bom, quanto mais nós vamos nos achar bom. Quando falaram para Jesus: olha, bom mestre, o que farei para ele dar a vida eterna? Jesus falou: por que me chamaste de bom? Não sabe que somente um é bom? Somente Deus? Aleluia. Por que Jesus falou que ele não era bom, igreja? Porque Jesus não era bom? Era. Não só era, como é, até hoje. Mas Jesus sabia que o corpo dele, em carne, ele também estava sujeito a errar, a pecar e a falhar contra Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, em tudo, ele foi tentado à nossa semelhança, porém sem pecado, sem errar. Mas ele foi tentado. Ou seja, mas a Bíblia fala que Deus, ele não tenta a ninguém para o mal, e ele mesmo não pode ser tentado. Deus não, mas Jesus em carne, quando ele estava nessa terra, ele estava sujeito a ser tentado como foi tentado. Então por isso que ele não atribuiu a ele o título de bom, porque bom é somente Deus. Nós podemos a cada dia nos tornar pessoas melhores. O que eu fazia, Deus pelo Espírito Santo dele nos ensinando, eu não vou fazer mais. Mentir, adulterar, beber, fumar. O Espírito Santo vai tirando, vai fazendo uma faxina. Mas aí é o ponto de eu achar: olha, sou bom, sou perfeito. Não, nós estamos a cada dia procurando nos aperfeiçoar. Por meio do quê? Do Espírito.
Esse mesmo Espírito que a Bíblia está falando aqui no versículo 10, porém, vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém, igreja? Ou seja, a Bíblia aqui está dizendo aqui no versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A Bíblia está falando aqui que eu devo matar o corpo, os feitos do corpo. Porque matar, irmão, se você mata de uma vez só. Chega alguém aqui, puf, tirou minha vida, tirou por completo. Agora, mortificar é dia após dia. É mortificando. É aqui uma trajetória, você dia após dia matando o seu corpo, matando a cada dia as nossas vontades, nossos desejos. Isso só se dá por meio do quê? Do Espírito Santo. Como diz aqui no versículo 14, Romanos 8,14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? O mesmo Espírito. Que mesmo Espírito? O Espírito Santo. Testifica com o nosso Espírito, ou seja, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. O que é? Qual é o nosso Espírito? É o nosso entendimento, é o nosso raciocínio, que nós somos filhos de Deus. O mesmo Espírito coloca, o entendimento que de nós verdadeiramente tivermos filhos buscando, andando conforme Deus quer. Esse mesmo Espírito testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Amém? Esse Espírito, o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos ler mais uma passagem aqui em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em lá em Efésios capítulo 4, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Efésios capítulo 4, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Alguém aqui já ficou triste com alguma situação na sua vida? Amém? Todos nós, né, igreja? Todos nós temos nossos altos e baixos, nos entristecemos, nos alegramos, choramos, rimos. Ou seja, e o porquê que nós muitas vezes nos entristecemos, nos alegramos, choramos, rimos? É porque nós temos o quê? Sentimentos. Amém? Alguém só pode se alegrar, alguém só pode entristecer, alguém só pode rir ou chorar se ela tiver sentimento. Se não tiver nenhum sentimento, uma pessoa que não tem sentimento, como que a pessoa vai sentir emoção para ficar alegre, para rir? Como que a pessoa se contrista dentro de si para chorar, para ficar ali triste, se não tiver nenhum sentimento nela? Assim também é o Espírito Santo. O Espírito, ele tem sentimento. Tanto é que aqui fala, olha, Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? A Bíblia está falando que não devemos entristecer o Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele tem sentimento dele.
O Espírito, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes. O que é ciúmes? É zelo. Zelo é zelar. Alguém só pode ter ciúme de uma pessoa quando ela quer o bem. Quando ela tem ciúme do meu filho, da minha esposa, mas estou nem aí para ele. Estou nem aí para ela. Isso não é ciúmes. Mas quando a Bíblia fala que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós, é porque Deus, ele zela. O Espírito Santo, ele quer a cada dia, irmão, nos conduzir. Perdão. O Espírito Santo de Deus quer nos conduzir a cada dia, realmente nos caminhos do Senhor, nos caminhos da salvação. E aqui, por meio desse versículo, a Bíblia está falando que não devemos entristecer. Não, não. Deus abençoe. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Ou seja, nos quais o que? Selados, que é um selo, irmãos. É um carimbo, né? Quando você automaticamente busca Deus, aceita a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vem como um selo em nossas vidas, para realmente ali nos dar continuidade ali nos caminhos de Deus. E esse Espírito também está falando que não devemos entristecer. Ou seja, quando você tem sua família, seu filho, sua esposa, a gente fazendo de tudo para entristecer ou não entristecer a pessoa? Para não entristecer. Assim, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. É não entristecer. Como eu não entristeço o Espírito Santo? Se a palavra de Deus fala que eu não devo mentir, eu minto, eu estou agradando o Espírito? Se a palavra do Senhor fala não adulterar, eu adultero, a Bíblia fala para não adulterar, eu adultero, estou alegrando ou entristecendo o Espírito? Entristecendo. Ou seja, a Bíblia está falando, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Então nós vamos ver aqui na Bíblia um exemplo de pessoas que entristeceram a igreja e mentiram para o Espírito Santo, mas pagaram com as suas próprias vidas. Ah, irmão, mas como pode isso? Só em mentir, só em fazer um algo que o Espírito perdeu a própria vida. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Versículo 1 diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formastes desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aí no versículo 5: E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Amém, igreja? Olha que esse homem aqui, juntamente com a sua mulher, Ananias, aqui era algo que tinha sobre a igreja. A Bíblia está falando aqui que os irmãos, eles não consideravam nada, no versículo capítulo 4, depois vocês lerem, que os irmãos ali, nessa igreja, eles não consideravam nada que eles tinham como propriamente seu. Antes, aqueles que tinham bens, recursos, eles iam, vendiam, traziam a parte, depositavam ao pé dos apóstolos, para que não houvesse necessidade sobre nenhum deles. Mas, porém, esse homem, Ananias, juntamente com a sua mulher, se uniram, tomaram o conselho: olha, vamos vender a nossa parte, vamos vender ali a nossa propriedade. Mas eles venderam por X. Mas eles, entre eles, olha, vamos falar que foi tanto. A outra parte nós pegamos, guardamos e é nossa.
seja, mas eles combinaram entre eles, entre o homem. Mas quem é que esconde os olhos de Deus? Quem é que esconde os olhos do Espírito Santo? Tanto é que Pedro aqui disciplina, exorta e diz, olha, no versículo 3, então disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentisse aos homens, mas a Deus. Pedro está falando aqui, por que você fez isso, homem? Por que deixou o Satanás encher seu coração? Porque você, sua mulher, se uniu nesse propósito. Porque Pedro está falando, olha, a propriedade era sua. Se você não quisesse vender, não vendia, era sua. Estava em seu poder. Porém, você vendeu por um certo preço, se uniu a sua mulher, e pelo preço que vocês venderam, vocês mentiram, falaram que foi por outro preço e reteve a outra parte. Ou seja, veja, Deus ele não aceita mentira, Deus ele não aceita suborno, Deus não aceita nada que for realmente pela metade. Aqui esses homens estão tratando em dinheiro, sobre dinheiro, mas quando Deus fala que não é nada por metade, a nossa vida tem que ser por completo na presença de Deus. Quando Jeremias, ele fala lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não um coração pela metade, olha, meu coração é metade Deus, metade mundo, metade diabo. Não existe. Ou é Deus ou é diabo. Tanto é que a Bíblia fala, não pode servir a dois senhores, porque você há de devotar a um e desprezar o outro. Ou você vai favorecer a um e vai menosprezar o outro. Então não tem como servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve logo o diabo. Não tem meio termo. É o que Deus está falando aqui para Ananias, Pedro. Olha, por que você deixou Satanás encher o teu coração, homem? Aqui ele está falando da mulher dele junto que fez, mas a mulher não estava presente. Mas ele pagou com a própria vida por mentir ao Espírito Santo. E hoje, isso aqui é na graça, meu irmão. Isso não é coisa da lei, não. Ah, irmão, isso é coisa da lei. Aqui é Atos. É a graça de Cristo. Hoje, muitos estão morrendo mentindo para o Espírito, mas não é a morte física, mas estão morrendo espiritualmente dia após dia. Muitos estão morrendo dia após dia, espiritualmente, por mentir, por se rebelar, por não dar crédito à palavra de Deus, por realmente menosprezar a ação do Espírito Santo de Deus. Foi a pergunta que na terça-feira o jovem ali, Davi, fez ali para a Adélia, né? Não estava aqui, cheguei depois. E a Adélia depois ele perguntou, o Davi quer saber o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu falei, olha, uma blasfêmia contra o Espírito, quando Jesus fala que não há perdão, que todos os pecados são perdoados aos homens, porém o único pecado que Deus não perdoa, nem nessa vida, nem na vida futura, é o quê? A blasfêmia contra o Espírito. E o que é blasfemar contra o Espírito? É quando você sabe, eu sei que algo realmente é de Deus, algo foi feito pela mão de Deus, como Jesus, nessa palavra que ele falou isso, ele estava fazendo o quê? Ele estava curando, ele estava expelindo demônios, ele estava curando ali pessoas, mas os religiosos da época falaram o quê? Olha, ele expulsa os demônios por Beelzebul, pelo maioral dos demônios. Ou seja, eles estavam atribuindo uma cura milagrosa de Jesus Cristo pelo Espírito Santo de Deus, eles estavam atribuindo aquela cura, aquele algo ali, como se fosse algo sendo usado pelo diabo. Isto é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E a Bíblia fala que não há perdão em Deus. Todos os pecados você pode pecar, a Bíblia fala que pode pecar contra o Pai, que tem perdão, contra o Filho tem perdão. Porém, contra o Espírito Santo, a blasfêmia não tem perdão. Por que, igreja? Porque se pecar contra o Pai, o Filho intercede pelo aquele pecador. Se pecar contra o Filho, Deus ainda dá força para aquele pecador se humilhar diante do Filho e se pedir perdão para ele. Mas,
Se pecar contra o Espírito, quem vai interceder por ele? Se é o Espírito que realmente convence. Não tem nenhum que possa realmente. Então por isso que não há perdão para aqueles que blasfemam contra o Espírito. Amém, igreja? Vamos dar uma continuidade aqui na palavra. No versículo 6, levantando-se os mancebos aqui são jovens, cobriram o corpo, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Amém, igreja? Esse ato, esse fato aqui, depois de 3 horas, que Ananias morreu, sua mulher não estava presente. Depois de um espaço de quase 3 horas, ela chegou, não sabia de nada. Vamos ler o que eu ouvi aqui no versículo 8. E disse Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela idade? E ela disse, sim, portanto. Sabe que Deus, igreja, sempre dá oportunidade para nós falarmos a verdade? Que Deus sempre dá oportunidade para o homem se arrepender? Essa mulher chegou depois, quase 3 horas depois, ela não sabia o que havia acontecido. O seu marido tinha morrido, ali os mancebos, jovens foram, sepultaram ele, ela chegou depois de quase 3 horas, e Pedro já podia chegar nela aqui, olha, seu marido morreu por blasfemar contra o Espírito, por pecar, e você também vai morrer. Mas não, Pedro deu oportunidade para ela, através do Espírito, dizendo, olha, disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela idade? É uma pergunta. Pedro perguntou, vem aqui, sua filha, foi portanto que você e seu marido vendeu aquela propriedade? Se ela tivesse realmente um temor de Deus, do Espírito, ela poderia falar, olha não Pedro, olha, foi aí meu marido, eu juntamente com ele concordei, mas não foi por isso não, foi por outro valor, mas nós combinamos que se ia falar isso, e a outra parte nós retemos, guardamos, mas eu me arrependi disso daí, foi por X mesmo que nós vendemos, mas nós falamos que foi X que nós demos aqui, mas não foi isso. Ela poderia se arrepender. O Espírito Santo de Deus estava dando oportunidade, igreja, para essa mulher falar a verdade, se redimir, consertar a sua vida, mas porém o que ela preferiu? Continuar no erro, continuar na sua falha, continuar na sua mentira. E o que houve com ela? Aí vamos dar sequência aqui. Depois que Pedro perguntou, ela disse sim, portanto, ou seja, confirmou. Aquilo que ela tinha maquinado com o seu marido, ela continuou ali a sua mentira. E aqui no versículo 9 diz assim, então Pedro lhe disse, porque que entre vós consertastes para tentar o Espírito do Senhor, eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e sepultaram junto ao seu marido. Amém? Algo tremendo, né? Ah, irmão, mas só por mentir pelo Espírito? Olha, só uma mentirinha. Para Deus, igreja, não existe pecadinho nem pecadão. Qual a diferença para Deus de um que matou uma pessoa matou um homem e outro matou 10? A condenação é a mesma, o inferno é o mesmo, tanto que também a graça para se arrepender também é a mesma. Tanto a condenação para você matar um e matar 10 e não se arrepender, a condenação é a mesma. Mas a graça, a bondade, a misericórdia de Deus também, para tantos que fez um pecadinho, um pecadão, a graça de Deus, como fala lá em Tito capítulo 2 versículo 11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus se manifestou trazendo salvação para todos, mas infelizmente nem todos querem. Você vê esse ato aqui, que essa mulher juntamente com esse homem não se uniram para mentir, para tentar o Espírito Santo de Deus, e pagaram com a própria vida. Pagaram com a própria vida. Por que pagaram? Porque a Bíblia fala que Deus ainda não deixa se escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Hoje, talvez Deus, ele está dando chance, como ele dá cada dia para nós consertar as nossas vidas.
Mas esse ato aqui, esse homem, essa mulher pagou com a própria vida. Por quê? Isso serviu de exemplo. Vocês veem no versículo 11: e houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então esse povo, esse homem, essa mulher pagaram com a própria vida. Deus deixou de exemplo para que aos demais eles viessem entender, viessem se consertar. E hoje, Deus é longânimo, é paciente. Deus ele dá chance a cada dia, irmãos, para o homem, para o ser humano. Mas infelizmente, quantos estão mentindo? Quantos estão permanecendo na sua mentira, nos seus erros? E Deus está dando chance, está dando oportunidade. É aquele ditado, está dando corda, mas chega uma hora que o próprio Deus ele puxa a corda. Quantas pessoas morrem a cada dia? Será que alguém morre inocente? Você vê um caso aí que repercutindo aí nacionalmente. Chego na hora do almoço, vou almoçar e ligo a televisão ali para assistir o jornal. É só o que fala, né? Caso Vitória. Não tem outro assunto. É só aquilo. Ah, fulano de tal é acusado, mas o outro ali também é acusado. São 3 pessoas sendo acusadas. Agora parece que o caso cai só nas costas de um. Tal de Michael, né? Mas você vê que as pessoas ali estão tudo correndo, investigando. Quem será que foi? Mas Deus sabe quem foi. Deus sabe. Se esse homem, esse que fez o seu ato, se ele chegar diante ali do homem, confessar, não fui eu, se entregar, porque uma hora ou outra vai ser descoberto a verdade. Porque tudo que o homem faz, a Bíblia diz às escuras, será revelado na claridade. A Bíblia fala que Jesus, quando ele vier, irmãos, ele vai manifestar até mesmo os desígnios dos corações dos homens. A sujeira, tudo aquilo que é mal, que está debaixo do tapete, Jesus vai trazer à tona. Ou seja, eu posso mentir para o homem, eu posso mentir para o pastor Kleber, eu posso mentir para minha esposa, eu posso mentir até mesmo para minha mãe, que me trouxe ao mundo. Porém, quem é que engana? O Espírito Santo. Quem que engana a Deus? Esses dois aqui tentaram enganar ao homem, enganaram a Pedro, a igreja, porém o Espírito revelou para Pedro que eles estavam pecando, e pagaram com a própria vida. Então você vê que como é sério nós realmente andarmos com sinceridade na presença do Senhor. Como vale a pena nós realmente andarmos íntegros, irmãos, na presença do Senhor. E essa integridade não é nossa não, é de Deus. É Ele que nos capacita, nos habilita para toda boa obra. Para isso, nós temos que nos humilhar, buscar a Deus, reconhecer que somos totalmente dependentes deles. A última passagem aqui, Gálatas capítulo 5. Livro de Gálatas capítulo 5, irmãos. Não depois acham aí que eu vou lendo aqui. Gálatas 5, 25 diz assim: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Ou seja, se a nossa vida é uma vida no Espírito, o nosso andar, os nossos atos, os nossos procedimentos, não também tem que ser de acordo com o Espírito. Porque eu não posso andar no Espírito. Na igreja, estou na igreja, pus minha roupinha de crente, né? Que agora é super crente. Nem Paulo ele combatia bastante, irmãos, com os tais. Você vê lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, capítulo 11, até o capítulo 13, você vê que é Paulo combatendo ali contra o povo, os tais, ele mesmo chama, os tais super apóstolos. Eram homens que tinham ali que combatia contra o próprio Paulo. Uma igreja que Paulo fundou. A igreja de Corinto foi Paulo quem fundou aquela igreja. Ou seja, Paulo foi o fundador da igreja. Paulo é que era o pastor, era o que disciplinava. Porém, tinham muitos ali que duvidavam do caráter de Paulo. Que Paulo não era tudo aquilo. Tanto é que eles chegam a falar: olha, a carta dele são agressiva, porém a presença dele é menospressiva. Ele, ou seja, ele quando escreve, ele é ali, é o agressivo. Fala, que ele fala lá em 1 Coríntios 5, ele fala daquele caso que tinha no meio da igreja.
filho que estava se apropriando da própria mulher do pai. Ele falou: expulse do meio de vós esses que tal ato praticou. E ali eles estavam combatendo. Olha, as cartas dele são agressivas, ele é um cara muito explosivo na carta. Porém a palavra dele, quando ele está presente, é um menosprezível, não é tudo isso que ele fala não por meio das cartas. E Paulo sempre ali rebatendo as acusações, sempre rebatendo ali: não, olha, se eu não sou apóstolo para vocês, para eles, pelo menos eu sou para vocês. Igreja, não, Paulo é algo que não é um homem de Deus, mas nessa parte, igreja, ele estava se justificando diante de homens. Mas Deus, ele sabe o coração de cada um de nós, o que nós somos, o que nós fazemos, como andamos, como direcionamos a nossa vida. Não devemos aqui estar dando satisfação: olha, irmãos, eu sou assim, eu oro tantas vezes, eu jejuo tantas vezes. Não, as nossas atitudes têm que ser demonstradas sim diante dos homens, mas primeiramente diante de Deus. Porque não adianta eu querer mostrar para o homem, mas sendo que Deus está vendo que não é aquilo. Olha, eu sou assim, sou dessa maneira, não. Tanto é que a Bíblia fala assim, igreja: não sejam os teus lábios que te glorifiquem, mas sejam outros. Deus, ele vai dar testemunho da sua vida usando outras pessoas. Não precisa chegar aqui: olha, irmão, eu sou bom, eu sou isso, sou aquilo, sou homem de Deus, sou um homem que hoje faço isso e aquilo. Não. Deus, ele vai ver, e Deus vai usar pessoas para realmente dar testemunho de nós. Porque a Bíblia fala que aquilo que entre homens é elevado, diante de Deus é abominação. Quando o homem ele se exalta, ele se eleva a si próprio, o seu orgulho, a sua soberba, a Bíblia fala que diante de Deus isso é uma abominação. E aqui a Bíblia está falando em Gálatas 5:25: se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Ou seja, se o nosso ato de viver no Espírito, as nossas atitudes também têm que ser a mesma. Ah, estou aqui agora na igreja pregando, louvado seja Deus, Deus é bom, louvado seja Deus. Chego na minha casa, ou antes de chegar em casa, vou beber, vou tomar uma cerveja, vou tomar uma cachaça. Chega no próximo culto: não, nós temos que ser santos, irmão, nós temos que vigiar, nós temos que não dar brecha para o diabo. Ou seja, aos olhos do homem, isso é santarão. E aos olhos de Deus, é um demônio. Ou seja, aquilo que é as nossas atitudes diante dos homens tem que ser primeiramente reconhecido diante de Deus. Porque o homem eu posso enganar, a mulher eu posso ludibriar, como também posso ser enganado, porque sou homem, sou ser humano. Mas Deus não, Deus ninguém esconde nada de Deus. Ninguém se esconde aos olhos do Senhor. Você vê que Davi, quando ele pecou, ele escondeu. Mas quando foi ali o profeta diante dele ali, foi ali relevar a revelação, que ali trouxe uma parábola, Davi se encheu: olha, esse homem é digno de morte. Porém ali o profeta falou: ô rei, esse homem é tu. Davi caiu em si. Aí Davi, quando ele escreve lá o Salmo 51, ele fala: Deus, cria em mim um coração novo e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele falou: olha, se quiser tirar, tira tudo, só não tire o teu espírito. Porque Davi ele entendeu que se tirasse o reino e se permanecesse com Deus, ele teria Deus. Mas se tirasse o espírito, o que ele seria? Somente um rei sem Deus. E nós podemos ter tudo nessa vida: fama, aplausos, dinheiro, luxo, fama. Mas se não tiver Deus, é como diz lá em Apocalipse: é cego, miserável, pobre e nu. E Jesus fala: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, colírio para que unja os teus olhos, e vestes para que cubra a tua nudez. Tudo isso só se dá por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Só até aqui a palavra e as palmas nessa noite para nós.